Saúde a todos, muito boa tarde, meus amigos. Como sempre faço antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, então eu vou iniciar assim. Aos 21 de agosto de 1898, uma reunião em um sobrado no bairro da Saúde, uma região portuária, na cidade do Rio de Janeiro, onde, nesta reunião, brasileiros e portugueses fundariam o gigante da colina, meus amigos. Também nos esportes, no remo, na luta pelo respeito, inclusão na sociedade brasileira. Meus amigos, esse clube também é apontado como aquele que foi o primeiro a receber negros. Estou falando, meus amigos, dele, do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso. Então realmente eu não podia deixar de mencionar, de celebrar e, ao mesmo tempo, de considerar aos vascaínos e vascaínas presentes neste canal. É para vocês, meus amigos vascaínos, minhas amigas vascaínas deste canal. Meus amigos, eu estou falando de um clube que, entre diversos títulos, possui uma Copa Conmebol Libertadores. Aliás, ontem, há exatos 25 anos, aquela conquista da Copa Conmebol Libertadores, naquele jogo que o Vasco venceu a equipe do Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador, por 2-1. Gols de Luizão e Donizete. E venceu no Rio de Janeiro por 2-0. Portanto, duas vitórias na grande decisão da Copa Conmebol Libertadores de 1998. Aquele time comandado pelo delegado Antônio Lopes. É isso, dentre tantos e tantos outros protagonistas, onde podemos apontar como exemplos Carlos Germano, goleiro Carlos Germano, Pedrinho, Felipe, Luizinho, o zagueiro Mauro Galvão, Luizão, Donizete, Odivan, Nasa, Xerife Nasa, dentre tantos e tantos outros personagens que foram fundamentais para esta, que é apontada a principal conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama até hoje. Aquela campanha, meus amigos, que ontem, há exatos 25 anos, aquela campanha, nas oitavas de final, o Cruz Maltino, o Clube de Regatas Vasco da Gama, eliminaria o Cruzeiro nas oitavas de final. Nas quartas de final, eliminaria a equipe do Grêmio. Nas semifinais, dois jogos memoráveis diante do todo-poderoso Clube Atlético River Plate, onde teve, por exemplo, aquele lance memorável do gol de falta convertido por Juninho Pernambucano no Monumental de Núñez. E na grande decisão, o Vasco seria campeão da América diante da equipe do Barcelona de Guayaquil com duas vitórias, vencendo no Rio de Janeiro por 2-0, também com os autores dos gols Luizão e Donizete, e em Guayaquil, no Equador, Luizão e Donizete fariam os dois gols do Vasco. Tomaria um, em ser de verdade, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama chegaria à sua primeira conquista de Copa Conmebol Libertadores. Até aqui, o título de maior expressão na história do clube nestes 125 anos. Além da Copa Conmebol Libertadores de 1998, nós podemos 4 vezes campeão brasileiro nos anos de 1974, 1989, 1997 e 2000. Aquela decisão teve aquela coisa da questão da Copa João Avelange naquela final, naqueles capítulos diante da equipe do São Caetano, então sensação do futebol brasileiro. Uma Copa do Brasil no ano de 2011, naquela decisão diante do Coritiba, uma Copa Mercosul no ano 2000.
Essa, meus amigos, apontado por muitos pela crítica especializada como talvez o jogo, a virada do século. Por quê, meus amigos? Este jogo, aos 20 de dezembro do ano 2000, o Palmeiras, meus amigos, abriria os trabalhos, abriria o primeiro tempo, terminaria em ser de verdade o primeiro tempo com uma vantagem de 3-0 naquele, o extinto, né, o famoso Parque Antártica, no estádio Parque Antártica, que fora demolido para hoje dar lugar a esse Allianz Parque. O fato, o Palmeiras construiu 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o que se viu foi uma virada impressionante, épica, dos comandados do papai Joel Santana. Joel Santana, meus amigos. Então, o Vasco, no segundo tempo, o Vasco com essa virada impressionante, essa virada incrível, épica, apontada por muitos como a virada do século e talvez um dos maiores jogos que o século XX já testemunhou. Então aquela virada naquele segundo tempo com 3 gols de Romário e o gol de Juninho Paulista. Um gol de Juninho Paulista e 3 de Romário fizeram o Vasco ser campeão da Copa Mercosul do ano 2000. Também o Vasco com 3 conquistas de torneios Rio-São Paulo nos anos de 1958, 1966, 1999. Com 24 campeonatos cariocas, dentre tantas e tantas outras conquistas favoráveis ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E no atual momento, meus amigos, o Vasco vive aí essa nova era da SAF. A liderança, né, da 777 Partners, ela aí que tenta comandar novos rumos, novos mares ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que tenta encontrar novos caminhos, como diz o seu hino, tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. É isso. Então, meus amigos, esse Clube de Regatas Vasco da Gama, que na temporada 2023, agora sob o comando de Ramon Dias, e agora com esses reforços que tudo levam a conduzir, tudo levam a crer que poderá impulsionar e muito uma possível arrancada do Clube de Regatas Vasco da Gama, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já que até aqui, neste exato momento, o Vasco vai figurando na 18ª colocação. 18ª colocação, meus amigos, com 16 pontos em 19 jogos, com 4 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, marcou 15 gols, tomou 29, o que representa um saldo de gols negativo de 14 gols. Tudo isso um aproveitamento de 28%. É isso, meus amigos. Então, com esses novos reforços, Verratti, o argentino que já vem aí mostrando o porquê da sua artilharia, já fazendo gols, sendo decisivo para essa nova versão, esse novo Vasco que vem se apresentando, que se apresenta e que tem tudo aí para ensaiar uma baita reação, principalmente neste segundo turno do Brasileirão Série A 2023, com Dimitri Payet, francês. Ramon Dias terá todos estes ingredientes, além do elenco do plantel que já havia. O Vasco tem tudo para, quem sabe, terminar aí pelo menos uma temporada digna de sua história que dispensa comentários. É isso, meus amigos. Então, uma singela homenagem ao Clube de Regatas Vasco da Gama pelos seus 125 anos. Se você gostou, deixe o seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.